Vai ter fichamento ou não? Ah, tem. Hoje tem um fichamentozinho legal no final. Bom mesmo, viu? Fichamento legal. Pau a pau ali, viu? Daqueles Assim, que o Facinca gosta. Daqueles que o Facinca gosta. Ô, Facinca, sem ciricutico, fica sossegado aí um pouquinho, daqui a pouco a gente chega lá, hein? Calma. Ele já protestou, ele nem sabe por que ele tá protestando, você viu? Sabe, ele acorda... Ele protestou primeiro e pensou depois. O Facincani acorda protestando já. É um negócio de louco, é um negócio de louco. Seguinte, hein? Vamos ouvir aí, na sequência, o Mancini, treinador do Corinthians, né? Que vai ser... assim, o Palmeiras está nas mãos ali do Corinthians também para classificar. Então a gente vai ouvir o Mancini e depois tem a declaração do Lucas Esteves do Palmeiras. Vamos ver. Domingos a gente tem um jogo extremamente importante para nós, né? É óbvio que nós queremos a vitória, porque o Corinthians ele vive de vitórias e é importante que a gente estabeleça mais uma marca, né? E o Lucas Esteves disse o seguinte, ó: acredito que a gente vem fazendo o nosso papel como fizemos nesse jogo. Sobre o Corinthians, eles têm que fazer a parte deles. Se eles acharem que a gente não tem que classificar, eles vão entregar. Mas eu acredito que não. Vão jogar para que o mata-mata tenha boas disputas, disse o Lucas Esteves. Querido Pascoal, o Corinthians faz o quê, hein, da vida? Porque o Corinthians pode escalar reserva, né? E aí você vai falar, pera aí, escalou reserva, tá querendo prejudicar o Palmeiras. Mas o Corinthians pode olhar e falar assim, não, pera aí, eu tô preservando, eu tô numa sequência aqui também. Problema seu que não conseguiu aí se classificar. Vai jogar nas minhas costas? O que faz o Corinthians, hein? O Corinthians tem que fazer o dele. O Corinthians é o problema do Corinthians, o Palmeiras é o problema do Palmeiras. Se o Palmeiras foi incompetente para chegar nessa rodada e precisar do seu arquirrival, é incompetência do Palmeiras. O Corinthians não tem que cuidar da incompetência dos outros. O Corinthians tem que cuidar do seu trabalho no Campeonato Paulista. E vai jogar aí contra o Novo Horizontino, uma partida que o Novo Horizontino tem um time bem arrumado, e vai jogar. Eu não acho, historicamente, eu não acho que o Corinthians vai entrar para entregar o jogo. Não acredito. Eu não acredito. Não acredito mesmo. Acho que o Corinthians vai jogar a Vera. O Corinthians vai jogar para disputar uma partida contra o Grêmio Novo Horizontino. E aí vamos ver o que vai acontecer. O Palmeiras também tem jogo no fim de semana. O Palmeiras precisa ganhar. Qual é a garantia que você tem que o Palmeiras vai ganhar o jogo dele? Primeiro o Palmeiras tem que cuidar do dele. É a Ponte Preta. Você tem que cuidar, o Palmeiras tem que cuidar da vitória dele. O Palmeiras não ganhou. O Palmeiras não tem uma vitória contra o... Não precisa ir. Não, vai ter jogo. Então primeiro tem que cuidar da vitória dele. O problema do Palmeiras é a Ponte Preta. Tem que ganhar da Ponte Preta. Isso não está assegurado que o Palmeiras vai ganhar da Ponte Preta. Segundo, o Corinthians vai jogar com a sua realidade. A realidade do Corinthians qual é? É botar o time em reserva para poupar os jogadores pro meio de semana na Copa Sul-Americana? Não sei. Se for isso, o Corinthians faz o papel dele. Porque o Palmeiras cansou de botar sub-17, como disse o treinador. Cansou de botar jogador que não tinha condição técnica para jogar. Agora vai cobrar? Não, senhor. O Corinthians tem que fazer o papel dele e o Palmeiras o papel dele. Só isso. E se o Corinthians ganhar e o Palmeiras ganhar e o Palmeiras se classificar, é uma consequência do trabalho dos dois. Não acho que um vai fazer premeditadamente alguma coisa para tirar o outro. Confesso para você que eu não consigo enxergar isso não. Para entender aí a situação é a seguinte, tá na tela. O Palmeiras joga contra a Ponte Preta. O Palmeiras tem que vencer, porque nesse momento o Palmeiras não está classificado. Então se o Palmeiras perder, o Novo Horizontino também pode perder, acabou a brincadeira para o Palmeiras. Ele tem que vencer. Vencendo, vai a 21 pontos, certo? E aí torcer pelo menos para o Corinthians dar uma seguradinha ali com o Novo Horizontino, um empatezinho do Novo Horizontino e aí pronto. O Novo Horizontino fica com 20, o Palmeiras passaria para 21 e se classificaria. Por isso que a gente fala que depende do Corinthians, né? Porque se o Corinthians perder para o Novo Horizontino, já era para o Palmeiras, Facincani. E aí? Mas o Palmeiras não tem garantia que vai ganhar da Ponte Preta? Não, sim, sem dúvida. Garantia zero. Garantia zero. A única coisa garantida, o Pascoal, é a seguinte. Se o Corinthians perder para o Novo Horizontino, não importa o que o Palmeiras vai fazer com a Ponte Preta. Perfeito, perfeito. Essa é a única garantia. É a única garantia. Se o Corinthians entrar e perder para o Novo Horizontino, o Palmeiras pode enfiar 10 na Ponte Preta que já era. Então essa é a única coisa segura de acontecer. E pode acontecer de perder para o Novo Horizontino ou não. O Corinthians não empatou com o São Bento? O Corinthians empatou com o River do Paraguai? O terceiro River do planeta, que é o do Paraguai, não é nem o segundo, é o terceiro.
Essas coisas acontecem. A fase do Corinthians está melhorando, tá, mas pode acontecer. E aí, como é que fica? O que faz, hein, Felipe Facincani? O Palmeiras tem que se preocupar com isso. Você acha que pode rolar esse tipo de coisa, se tratando da maior rivalidade do estado de São Paulo, uma das maiores do país? Algumas coisas já aconteceram assim no futebol, né? 88, né, professor? Mas provadas? Mas comprovadamente? São Paulo e colocou o Corinthians na decisão do Campeonato Paulista, né? No famoso gol do Gerson Caçapa. Então, enfim, vai que dessa vez tenha uma bandeja de volta. 88, lembram? Tá aqui de volta, mas brincadeiras à parte. O Corinthians tem que fazer a parte dele. O Corinthians tem que jogar o futebol que ele tem feito, seja com o time reserva ou titular. Enfim, ele tem que priorizar aquilo que para ele hoje é interessante. Se ele já está na próxima fase do Campeonato Paulista e ele tem uma competição em meio da semana muito mais importante, então preserva o Paulista e vai jogar a competição. Palmeiras, infelizmente para ele, Palmeiras fez um campeonato muito mais limitado, muito mais pensado em outras competições, o que é importante. Por isso que eu falo que o Campeonato Paulista precisa de uma mudança seríssima, né? Esse formato é ridículo, ele não tem nenhum atrativo, é um campeonato chato, modorrento, ele atrapalhou o calendário como ele tem atrapalhado o calendário. Então, se a gente pensa, eu penso a grosso modo, pra mim ficar fora de Campeonato Paulista hoje, pra quem tem outras pretensões, é ótimo. Vai ter o tempo pra treinar, vai acertar o time, vai focar de fato o que realmente interessa, o que tem peso nesse momento. Então, para algumas equipes que não têm essa ânsia de conquista momentânea, o Campeonato Paulista é um estorvo, ponto. Então, para o Palmeiras, se ele ficar fora do Campeonato Paulista, de fato não vai mudar absolutamente nada na vida do Palmeiras. Ele vai lá, segue o jogo dele, vai jogar Libertadores como tem feito muito bem, ponto final. E o Corinthians tem que fazer o que ele sabe fazer nesse momento, joga futebol. Se perder para o Novo Horizontino, paciência. Se ganhar do Novo Horizontino, que bom para o Corinthians. Vai entrar com o time reserva, com o time titular. O Corinthians tem que entrar com aquilo que tem que achar que tem que entrar. Ponto. Precisa rodar o elenco. Roda o elenco. Roda o elenco. Paciência. Mas o Palmeiras depende do resultado. Azar. Azar, paciência. O Palmeiras não fez a parte dele ao longo do campeonato. Não tem essa, vai entregar. Entregar é quando você deixa o cara fazer gol, quando você inventa pênalti, compra juiz, essas coisas. Aí você tá entregando, aí você tá fazendo uma coisa ilícita. Jogar pra cumprir tabela não é ilícito. Eu não tô fazendo força pra jogar. Cara, sabe, desculpa, não vejo isso muito no futebol, não me causa esse tipo de repulso. Tem outras coisas que me causam muito mais revolta, como, por exemplo, um calendário do jeito que está, um campeonato do jeito que é tratado, do que o Corinthians entrar com um time em reserva que suficientemente pode não ser capaz de vencer o Novo Horizontino e eliminar o Palmeiras. Sim. O Corinthians tem o álibi perfeito, né, William? E companheiros. O Corinthians tem o álibi perfeito, não para entregar, como colocou o Facincani, mas, digamos, para não fazer o esforço máximo pelo rival, né? Até porque esse esforço máximo pode prejudicar a ele, Corinthians. O Corinthians tem um jogo chave contra o Peñarol. O Corinthians pode muito bem, aliás, acho que deve, para o seu bem, escalar o time que for melhor para ele, Corinthians. Então, é o álibi perfeito, porque ao mesmo tempo o corintiano vai ficar dividido, né? O corintiano fica dividido. O corintiano raiz vai pensar duas vezes antes de gritar um gol contra o Novo Horizontino. Mas isso acontece toda hora. No ano passado não foi o São Paulo que classificou o Corinthians ao vencer o Guarani? O São Paulo fez isso no ano passado. O Corinthians só chegou à final do campeonato por causa do São Paulo, né? E agora também tem o outro lado. Não é dizer que no futebol todo mundo é santinho, que isso não existe, porque na última rodada de 2009, o Grêmio não queria dar título para o Internacional, colocou um time alternativo contra o Flamengo. O próprio Corinthians, com o goleiro Felipe, numa cobrança de pênalti, no jogo com o Flamengo, o Corinthians também não queria ver o São Paulo tetracampeão, e tanto que a CBF, no ano seguinte, para o Campeonato Brasileiro de 2010, vocês devem se lembrar, para 2011, também colocou os clássicos na última rodada. Justamente para não ter essa história, para dar uma limitada a partir dos clássicos. Então tem essas duas mãos na história. Particularmente, como lembrou o Facincani, o Corinthians deve uma ao Palmeiras. Porque em 88, ao contrário do que acontece com o Corinthians agora, se entrar com um time misto,
o reserva, o Palmeiras não tinha mais nada, o Palmeiras estava desclassificado, o Palmeiras não tinha obrigação nenhuma, e não só o empate já seria bom para o Corinthians ali, que nos critérios de desempate o Corinthians tiraria o São Paulo, mas o Palmeiras foi lá e venceu o São Paulo com o famoso gol do Gerson Caçapa. Então seria uma chance do Corinthians devolver, mas eu não acredito que haja gente tão disposta a isso para os lados do Não tem partido. nem tanta memória de gols do Gerson Caçapa. Aquele lá a gente lembra. É o gol do Gerson Caçapa, né, Pascoal? E, aliás, um Sormani, grande com a gente, por sinal. Pode Agora, completar, tem uma outra Facica, coisa, ô, professor. William, faz parte do esporte a estratégia para eliminar o rival. Eu já tive essa discussão com o Sormani algumas vezes, de entrar com a força máxima, tudo mais, jogar a vera, e sim, acho que o time tem que ser profissional em muitos momentos. Agora, eu também já pensei, e ele em alguns momentos também teve razão, de quando você pode estrategicamente tirar um rival que pode ser o seu futuro adversário e te complicar lá na frente. Que é o momento agora. Pode Palmeiras e acontecer Boca, agora. não teve agora há pouco? Palmeiras e Boca? Foi. Exatamente. Né? O Palmeiras teve a chance de tirar o Boca e acabou ganhando no Barranquilla em casa. Isso é válido. O Brasil foi campeão mundial de vôlei em 2010, né? Conquista em Roma. Ele fazendo um lado mais estratégico de perder para a Bulgária, né? Com um dia em que o Bernardinho roda o time mais, não entra com a força máxima, vai para um lado mais fraco de chave e vai para a decisão e é campeão. E o que se lembra é o Brasil campeão mundial de vôlei. Ninguém lembra do caminho, mas porque entrou no grupo. A estratégia também faz parte para você buscar um caminho que você tenha mais segurança. Você Mas não o se torna Bernardinho menos foi massacrado por menos isso, hein? Importante. Oi? O Bernardinho foi massacrado por isso, hein? Bernardinho Sim, foi muita gente massacrado por detonou o isso, Bernardinho e tal. Mas ao mesmo tempo, William, tá no regulamento. Você pode escolher se você tem a chance de escolher um caminho mais fácil, qual o problema? O feio é você escolher o caminho mais fácil e Mas não tem uma diferença entre perder. o que é moral e o que é legal? Tem uma Não é diferença questão de entre moral, moralidade e legalidade, A né? questão é que é permitido, é do esporte. Tá no esporte, você não tá entregando. Eu acho diferente, eu acho diferente, por exemplo, a Alemanha Ocidental em 74, ela tem uma derrota marota para a Alemanha Oriental, que era fraquinha, porque se não acontecesse aquilo, a Alemanha cairia na chave com Brasil, Holanda e Argentina. Exato. Então ela facilitou o caminho. Já em 82, Alemanha e Áustria fazem um jogo vergonhoso, em que sai um gol da Alemanha logo no começo, e o resultado classificava os dois, e os dois times ficaram cada um numa parte do campo, e quem dançou foi a Argélia, naquele grupo, né? Isso é imoral. Você está combinando um resultado dentro de campo ali, né? Então acho que tem diferenças entre as duas coisas. Depende, William, você pode ter a opção de, pela estratégia, eu vou entrar com um time hoje alternativo, vou ver o que acontece, entendeu? Eu vou poupar meu elenco. Se não vencer, não venceu. Se eu vencer, venci, né? Ganhei, legal, bacana. Sim. Talvez lá no fundo todo mundo pensava, puxa, não era pra ter vencido hoje e tal, não sei o quê, mas beleza, você fez um bom disfarce, você profissionalizou esse disfarce, entendeu? A questão toda é você entrar com uma coisa jogada ao vento. Aí eu acho isso ridículo. Eu acho que o time tem que entrar pra competir, tem que entrar pra jogar o futebol, mas se você pode optar pela estratégia de tirar de canto um rival que pode ser o seu futuro adversário e sabendo que ele é mais forte, com grande potencial de te derrotar numa fase final, você tem que colocar isso no papel. Hoje no futebol você tem que colocar isso no papel. Sim. Eu tô curioso para ouvir o Sormani, que ele pediu a palavra, inclusive, ele quer colocar a colher aí nessa receita aí. Vamos lá, Sormani. Vai lá. Não, as pessoas acabaram falando o que eu ia falar, né? Na segunda ou terceira frase delas, participação, elas acabaram. Eu ia citar o exemplo da Alemanha, 74. Eu vi isso. Eu vi. A Alemanha, o resultado não foi maroto, coisa nenhuma. A Alemanha entregou o jogo. A Alemanha entregou o jogo para a Alemanha Oriental, que naquela época a Alemanha estava dividida. Era a Alemanha Ocidental e a Alemanha Maroto Oriental. É eufemismo. A Alemanha Oriental perdeu o jogo, ganhou o jogo por 1-0. Como o Celso falou, o time da Alemanha Oriental era um time não se comparava. Não se comparava. E a Alemanha Ocidental entrega o jogo, perde, para cair na outra chave, para evitar Brasil e Argentina.
O exemplo que eu ia dar também no vôlei de 2010, da seleção brasileira. O Brasil perde para a Bulgária para cair no lado da chave mais fraco, para chegar à final, e na final ele chegou e foi campeão. Existe um bordão hoje na NBA, né? Os torcedores gritam, né? Especialmente os Celtics, Beat LA, batam o Los Angeles, né? Que foi criado em 1982, quando teve a final da Conferência Leste entre Boston e Filadélfia. O Filadélfia ganhou. E faltava aí segundos para terminar o jogo e não tinha mais condição do Boston reagir. E o Filadélfia ia fazer a final contra o Lakers. E a torcida inteira no Boston Garden começou a gritar Beat LA, para o Filadélfia, que tinha acabado de eliminar o Boston. Ou seja, o torcedor do Boston estava colocando a camisa do Filadélfia, que eliminou o Boston na final da NBA, porque eles detestavam e ainda detestam, é recíproco, o torcedor do Lakers não gosta do Boston e o Boston não gosta do Lakers. A NBA naquela época, não é essa NBA de hoje. Era uma NBA muito mais raiz, tá? Onde o jogador caía na quadra, o adversário não levantava, era proibido. Se um cara derrubava o outro na quadra e fosse levantar, os companheiros dele comiam, né, o dele. Isso era proibido. O fígado. Não existia isso na época do Boston, na época do Lakers, de grande rivalidade, do Detroit contra o Chicago, etc. e tal. Eu duvido que se chegasse um jogo, Boston e alguém do Oeste, se o Boston ganhasse, classificava o Lakers para o playoff, eu duvido que naquela época qualquer jogador do Boston entraria em quadra para ganhar o jogo, para classificar o Lakers para o playoff da NBA. Duvido. A rivalidade fala muito alto. Conta muito. Tem uma frase que o pessoal costuma dizer, é o seguinte: cobra se mata no ninho. Não estou dizendo aqui que o Corinthians tem que entrar contra o Novo Horizontino e fazer um gol contra. Aliás, é uma história interessante de um jogo no interior do Paraná, inauguração do estádio, e quem fizesse o primeiro gol ganhava um relógio. Então, saiu o time da casa dá a saída, volta a bola para o volante, o volante joga a bola para o zagueiro pega e pimba, faz o gol contra. Os caras, pô, você tá louco, fez o gol contra? Eu falei, não, acabei de ganhar o relógio. Entendeu? Então tem essas histórias do futebol que são muito engraçadas. Mas o torcedor sabe muito bem o que é isso. É óbvio que você não deve entregar o jogo. Óbvio que não. Mas eu acho que é legítimo o Corinthians colocar um time de moleques em campo contra o Novo Horizontino. É legítimo. É estratégia. Até estratégia. Entregar o jogo, eu acho imoral. Mas você fazer, olha, não vou jogar com o que tem de melhor. Eu posso ganhar o jogo. Até porque a molecada vai entrar em campo querendo ganhar, para mostrar serviço para o Mancini. Mas o meu titular eu vou preservar.